bom. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo Tudo tranquilo? tranquilo. Olha a minha camiseta. Olha a minha. Eu quase que eu vim com essa. Eu quase que fui com essa aí, mas eu pensei assim, cara, bruxismo infantil, quem que dessa idade conhece Tarantino? Só velho conhece Tarantino, né? Claro que não. Só as Criança ainda pessoas conhece cultas conhecem o Adidas, ó. Tarantino. Adidas, Adidas sem a pontinha, né? Você notou, né? Adidas Eu sem a não tenho, pontinha, tá gastada. claro, bruxistas, né? Então é por aí. Tudo bem? Tudo jóia. Mas olha, eu vou te falar, se não conhecer Tarantino, eu nem converso com a pessoa, viu? Que eu vou Olha, te contar. hashtag tenso essa Difícil. afirmação, hein? Difícil. Então vamos começar? Vamos, bora. Então, isso aqui, na realidade, é uma live para a gente gravar um podcast, porque somos jovens, né? A gente tem que essas novas mídias, né? Esse negócio Claro. dessas pessoas mais velhas de ficar falando só por telefone. Então, a gente tem que usar essas coisas de jovem que nós somos. Então, vamos começar a gravar o podcast, o Clube Prosa. Olha que nome moderno, né? Muito. A prosa é O Clube moderníssima. Prosa. Então, a gente está aqui começando o 12º, o Clube Prosa, né? Um projeto que eu pensei, cara, vamos copiando você, né? Para variar, copiando você, copiando a Juliana, que vivo copiando vocês, né? Eu falo assim, cara, a gente precisa estar nessas mídias, né? E é legal você estar lavando uma louça, né? Passando roupa e tal. Você pode estar escutando, dirigindo, etc. Então, eu acho que é uma mídia muito legal, né? Você usa bastante, eu uso bastante, e eu acho que tem dado certo. Então, eu tenho convidado pessoas obviamente, que eu admiro, para trocar uma ideia sobre as áreas. E hoje, né, com grande honra, né, estamos aqui com a professora Adriana. Obrigada, Gareta. Professora Adriana é uma lenda, né? Todo mundo que eu falo, nossa, vai falar com a professora Adriana? Eu falei, cara, eu conheço ela, é minha amiga. Né? Então eu já fico me achando quando eu falo que eu sou sua amiga. Vamos lá, não sei, tem sequência? Não tem sequência. Tá? Sei Não, lá. eu primeiro preciso agradecer, Uhum. né? A lenda agora, a estrela é você. Né? Falou, Sim. nossa, você é amiga do Garanhanga? Eu falei, é meu amigo. E a gente bate papo quase todo dia. E a gente troca figurinha da vida e da odontologia. E a gente tem um grupo super bacana, né? O nosso tricô. E assim vai. E assim, eu estou bem feliz, Gaiane, de estar aqui com você, de poder também gravar um podcast. Como você falou, você esqueceu de incluir uma atividade para o podcast, que é caminhar e correr, escutando o podcast. Ela é Exatamente. uma coisa que eu faço muito no domingo. Eu escutei, até postei outro dia, eu estava no carro e escutei o Óculo Prosa com o Ricardo Teixe. Eu falava Teixe, mas eu escutei ele no coisa falando Virou Teixe. texto. Então, fechei o E. Então, assim, eu acho que sempre a gente. E tem outros, né? Tem uma variedade enorme de podcasts maravilhosos aí para a gente crescer pessoal e profissionalmente. Legal. Então, e assim, o seu convite é uma honra. Eu te admiro enormemente, além de ser meu amigo. Não estou falando isso sem. Lógico, tem conflito de interesse porque você é meu amigo. Mas você é uma pessoa genial, eu sempre falo isso, é uma criatividade absurda das pessoas que eu conheço, assim, a mente brilhante e criativa, mais produtiva é a sua. Eu falo, meu Deus, aonde que brota tanta Que droga que criatividade? ele usa, né? Que droga que esse cara usa, né? Então, o que É, você joga no seu café que eu eu tô. preciso jogar no meu Meu também? Deus do céu. Mas aqui a gente tá falando de você, não de mim. É o contrário. Eu só Tá? estou devolvendo confete, só estou Tem devolvendo nada, tem confete. nada a ver, né? Eu acho assim, também brincadeiras à parte, né? Eu sou mais velho que você, não vamos falar de idade aqui, mas eu sou mais velho que você. Mas a gente posso falar que a gente é mais ou menos de uma geração de professores, certo? Sim, E eu acho assim, eu acho muito importante, né, o trabalho que a nossa geração faz nas redes sociais. sim, sim. Porque se a gente deixar, não que a gente vai começar a falar mal de jovens, né? Mas a gente sempre fala mal de jovens, né? O velho fala mal de jovens. Mas se a gente deixar tudo soltinho nesse Instagram, TikTok,
o negócio dá uma desandada. Então, eu acho muito importante o teu trabalho em rede social, o trabalho de todo mundo que está na rede social. Eu estimulo as pessoas que têm o que falar, né, a ciência, nas redes sociais, porque senão a gente deixa uma lacuna aberta para essa loucura que a gente está vendo aí, né? E é o que Sim, nós estamos sim. fazendo aqui. Um velho e uma, não, nem tanto, mas a gente está Duas aqui trocando pessoas da mesma ideia. geração, Isso. digamos assim, fazendo um Aham. contraponto aí, marcando presença. E a gente tem Instagram há muitos anos, né, Gariane? Apareceram, a gente entrou. Então, assim, né, a gente não caiu de paraquedas agora. E eu acho que é importante a gente se pronunciar assim, até para as pessoas terem aquele. Ver o outro lado e com muitas informações ponderem, né? Que a coisa não é uma verdade só, não tem um lado só. Então, eu acho que é bem importante isso. Ah, E óbvio, vai aparecendo os nossos haters, né? Então, faz parte da brincadeira, né? faz parte. Eu vejo assim, né? Mesmo a gente tendo uma certa idade, né? Mas eu lembro que você começou lá no Orkut, Aham. né? Sim, sim, Então eu sim, acho que isso aí, né, essa brincadeira, a gente está aquela brincadeira, né? Não tem o artista tem que estar onde o povo sim, está. Eu acho que o sim, professor tem que sim. estar onde o aluno está. Tá. Então você é uma lá do Orkut, né? Que você já era famosinha do Orkut, né? Daqueles grupos. Ah, Aham. daí passou para uma rede social, não sei se a galera conhece, um tal de Facebook, né? O pessoal, Eu uma acho rede que de velho, os é assim. idosos, né? Usam e tal, mas depois o bicho pegava lá nos grupos do Facebook, né? A gente lembra as discussões no Orkut, Facebook, e aí as coisas vão migrando, as coisas vão migrando, né? Então a gente tem que estar ali. Você está dançando no TikTok já ou ainda não? Não, não, Não? eu estou Não. treinando Tô ainda, mas treinando. Eu assim, também ainda estou arrumando passo e quando tal. você dançar, eu Tá, então danço. a gente vai fazer um junto ali, a gente começa, Fazer tá bom? uma dupla. Professora, onde é que você se formou? Eu Não me sei formei dizer. na Foi em UFP, 2012, por né? Mas foi lá. aí, por aí. Aham. Eu sou pernambucana, né? Morei em Minas o tempo inteiro e voltei para Pernambuco para fazer a faculdade. Minha família toda lá de Recife, só eu, meu pai e minha mãe, só o nosso núcleo mesmo que morou em Minas. E eu fiz a faculdade na UFPE. E logo depois casei com um paulistano, vim morar em São Paulo assim que me formei. E as minhas pós-graduações todas eu fiz aqui. Aham. Então, eu A fiz especialidade. paulistana, né? Toda a tua parte odontológica foi em São Paulo, já tirando a graduação. Eu diria isso, porque eu estou mais tempo aqui em São Paulo do que em qualquer outro lugar, ou que Aham. Minas, ou que Pernambuco, né? Entendi. E então eu estou por aqui há bastante tempo e eu sou odontopediatra raiz, né? Aquela de base. Eu brinco com os alunos que eu falo que eu nem uso jaleco enfeitado, eu uso jaleco liso, né? Colorido, mas liso. Então, e todas as áreas que eu estudei depois, em mestrado, doutorado, pós-doutorado, fizeram aí essa interface com criança e adolescente, né? Então, eu sou especialista também em pacientes especiais e, e meu mestrado eu fiz na Unifesp, na área de DTM. A minha dissertação de mestrado foi com frequência de DTM em crianças com paralisia cerebral. Depois do doutorado, eu fui para o bruxismo, então eu estudei influência de fármaco no bruxismo de crianças com paralisia cerebral também. E no pós-doutorado, eu trabalhei com uma síndrome bem interessante, assim, uma síndrome que tem até um cunho social, depois se der eu converso, que se chama síndrome de Moebius. Sim. E eu vi a parte de ATM, músculos de mastigação, porque é uma síndrome que afeta motricidade de cabeça e pescoço. Você vê, a professora é tão jovem que ela já adiantou todas as perguntas que eu ia fazer. Ela ia perguntar como que você entrou no bruxismo, como que você entrou... Você já falou tudo, calma. Tá? Capacidade de síntese. E eu Segura, vi, mas não, mas o podcast tem que durar 1 hora, pelo menos. Né? a gente troca a receita Calma, do bolo. calma, por isso que tem É porque eu, bruxismo.
eu vi seus podcasts e eu já sei que você ia perguntar tudo. Eu falei, ó, deixa eu falar, porque ele Então, vai perguntar. eu sempre dou uma coladinha, sempre dou uma fuçadinha lá no teu currículo, né? Fui lá na plataforma. Só que daí eu cansei, cara, tanta coisa que você tem lá. Eu sempre gosto de ver o primeiro artigo, o que área e tal, mas, cara, eu fui fuçando, né? É bastante coisa, né? É bastante coisa, é importante essa parte científica. Então, a gente vai voltar, não tem problema para você nos assuntos, tá? Não, Por quê? Então vamos lá, eu vou voltar. Por que o teu Instagram tem evidência no nome? Ó, pergunta olha, boa. muda Não, totalmente. Não falei que você porque é é uma pergunta, é um nome diferente. Né? é, Por que evidência no nome do teu Instagram? Gaiane, eu acho que a evidência científica foi assim. Na DTM, quando eu fui para a DTM, foi porque eu fazia orto. Olha que legal! Deixa eu pegar, peraí. É, quando eu comecei a fazer orto, tinha uma história que a ortodontia tinha uma. Mexer na oclusão podia ajudar na DTM, ou mexer na oclusão errado podia desencadear uma DTM. E por isso que eu fui para a área da DTM. E lá no meu Nossa, mestrado, você é eu dessa época? Meu Deus sou do céu. daquele tempo que as pessoas falavam isso. Hoje ninguém fala mais, né? Tá tranquilinho pra gente. Tá Tranquilaço. beleza. E aí, eu sei que eu tive contato com essa história de evidência científica. Isso para mim foi um divisor de águas muito grande, né? Saber filtrar a informação, saber da onde veio cada informação, qual é a qualidade da fonte de cada informação. Então, isso para mim foi uma coisa assim mágica. Eu fiquei simplesmente fascinada com isso e assustada, porque muita coisa a gente não tem evidência, como não tem evidência até hoje, e que o empirismo que reinava, né, em relação a isso. Então, assim, quando eu coloquei a odontopediatria em evidência, eu queria mesmo fazer esse filtro, né, passar para frente, depois que eu filtrasse a informação, de não passar uma informação equivocada. Bom, informação equivocada a gente uma vez ou outra vai passar, porque até a Nature da vida, de vez em quando, despublica um artigo. Mas passar as informações com o maior cuidado possível, para não passar a coisa errada para frente. Porque, em última instância, isso vai prejudicar o atendimento clínico de criança e adolescente. Vai prejudicar o atendimento clínico aí, vai fazer com que o profissional, eventualmente, faça um sobretratamento, tratamentos desnecessários. E essa questão é muito séria, né? A parte ética, ela deve ser vista com muito rigor, ao meu ver. Então, a evidência veio justamente pensando nesse filtro que eu faria no meu trabalho de formiguinha, que você sabe que eu sempre falei isso, a minha hashtag trabalho de formiguinha vem de muito tempo, eu sou um grãozinho de areia, mas eu tenho que fazer o que está ao meu alcance, né? Então, a evidência Mas, mas essa coisa chata de evidência não perde seguidores? Olha, pede olha. seguidores e amigos, e conhecidos, eu diria, porque os amigos, eles, né, Não eles era mais fácil você fazer uma foto com uma Porsche do lado, assim? eu acho que seria, né? Se eu tivesse essa Porsche, eu tiraria uma foto. Mas eu acho que eu não vou chegar lá na Porsche, mas também eu não estou nem preocupada com essa Então, Porsche. então, ironias à parte, né? Sim, claro. Mais um motivo da gente estar aqui, porque eu sempre, eu brinco, a gente sempre fala mal de jovens, né? Hoje eu vejo assim, essa geração é uma geração que está com uma formação, uma graduação ruim, né? Isso não Sim, é culpa deles, né? não. Então ele já é um coitado, né? Entre aspas. Ele teve uma formação ruim. Esse jovem teve uma formação ruim, e esse jovem já nasceu nesse mundo instagramável, né? Esse mundo que ele acha que as verdades estão aqui. Então, esse jovem é um prato cheio para marketagem barata de redes Sim, sociais, certo? Então, essa brincadeira que eu fiz é óbvio, né? Para puxar, porque, cara, o cara vai lá, faz uma foto com o Porsche, que eu tenho 50 quaquilhões de seguidores, né? A gente fica aqui falando dessa coisa chata
de evidência científica, mas aí entra o nosso trabalho de rebolar para tentar jogar essa ciência de uma maneira mais palatável para essa geração. Acho que esse é um problema Sim, hoje da divulgação científica. O que você acha? sim. Não, você tem total razão. Porque, primeiro, que dá trabalho você pensar cientificamente. Não é uma coisa simples, tão rápida e ágil quanto passar um feed de notícias aí pelo seu smartphone. E é como você falou, o jovem, o recém-formado, os nossos alunos de graduação, eles têm uma visão, eles funcionam de uma forma diferente, né? Eles funcionam de uma forma mais rápida. A informação tem que chegar muito rápido, a informação tem que ser muito assertiva. E essa forma de comunicação muda. E eu acho também que essa necessidade de ser aceito por um grupo maior, essa necessidade de ter likes, faz com que esse jovem também ele se espelhe mais em quem tem mais likes. E, obviamente, isso é da humanidade, eu acho que não é só dos nossos tempos agora, mas as pessoas que aparentam ter um status econômico, um status patrimonial maior, parece ser mais feliz. Então, se gruda muito nesse tipo de figura, né, que aparenta um status muito grande. Mas é uma questão de desconstruir, né, aos poucos isso, mostrar que a gente tem, nós temos valores muito mais sólidos e eu acho que, sabe, Garanhani, assim, resgatar a função do ser humano, da nossa profissão, que é uma profissão de cuidado. Né? E Somos é profissionais de saúde. do outro, você tem que se apropriar da responsabilidade ética disso. É. Acho que é isso que falta. E aí você vê esse show de horror, um monte de gente fazendo procedimentos desnecessários. Você vê isso na área da estética, né? Essas mutilações odontológicas que a gente vê. Eu vejo na área da odontopediatria com diversos procedimentos desnecessários em criança, feitos com crianças muito pequenas que poderiam esperar mais, enfim. A gente vê uma necessidade de produzir, né, uma odontologia de qualquer jeito para retornar, e isso infelizmente, a gente tem esse show de horror, Esse como show eu de disse. horror. Que a gente... E é engraçado, né? Porque se a gente for falar de. É mais fácil você falar dogmas, é mais fácil falar besteira do que falar de ciência. A discussão fica desigual. É muito. Se você fala do auge da ciência, é muito mais fácil de um cara bom de papo te desmontar. Então é difícil você. Né? Entrando agora já no bruxismo infantil, né? Senão daqui a pouco a gente vai dar. Esquece, né? Esquece. Entrando agora no bruxismo é uma área das mais malucas, né? A gente, primeiro porque em uma geração, né, a minha geração, os conceitos mudaram absurdamente. Assim, não estou nem falando da época que eu me formei, eu estou falando da época que eu já era professor. Eu ensinava bruxismo de uma maneira totalmente diferente do que eu ensino hoje, né? Então mudou muito de pouco tempo para cá. Então, muitos clínicos ainda não acompanham essa ciência. E o bruxismo infantil, eu acho que talvez seja cercado de dogmas ainda maiores, né? Vamos Eu, começar a falar disso? vamos falar disso, eu vou só falar uma coisinha em relação à sua fala anterior, Bora tá? lá, bora lá. Você falou que é difícil vender a ciência, que é difícil a gente vender evidência, é porque na ciência, se você for prestar atenção, o menos é mais. Então a ciência, ela conflui para não intervir, intervir menos, observar, preservar, e isso, infelizmente, não monetiza. Essa é a grande verdade. Por isso que você não tem a Porsche? Por isso que eu não vou ter essa tal dessa Porsche. Mas olha, eu jogo na Mega da Virada todo ano. Eu tenho uma amiga que trabalha aqui em casa que todo ano ela joga para mim. Então, Eu quero andar nessa Porsche, então, hein? aí é que tá a minha Andar fé. nessa Porsche. Mas, assim, o bruxismo infantil, Garaiane, quando eu comecei lá na Unifesp, que eu assisti a aula de bruxismo, o meu mundo caiu de novo lá. Foi outra queda que eu levei, além de saber que a ortodontia, a oclusão não tinha nada a ver com DTM, foi quando eu comecei a estudar bruxismo, porque o odontopediatra daquela época, e eu falo Antônio isso com Sérgio? toda segurança, Antônio foi Sérgio.
Sérgio, Antônio Sérgio. O Antônio Sérgio. A aula de bruxismo não foi do Antônio Sérgio, foi de um neurologista que trabalha no Instituto do Sono. Eu não lembro realmente o nome dele. Que deu essa aula pra gente. E 1812? 1800... eu vou desligar eu vou sair da live. O que aconteceu foi que a odontopediatria naquela época, ela só falava que bruxismo era estresse. E ficava, põe placa ou não põe placa. Então a gente tinha uma certeza que todo bruxismo era estresse, ou verme, que depois a gente pode conversar sobre isso. E o segundo ponto era põe placa ou não põe placa. Então ficava nessas duas coisas. E eu, assim, eu tenho toda a segurança do mundo de afirmar, assim, que eu acho que eu fui uma das primeiras, ou se não a primeira, para trazer para a odontopediatria. Eu estava fazendo as contas, eu tenho mais de 10 capítulos publicados em livros de odontopediatria sobre o tema. E aulas, e até o nosso projeto, meu e do Juliano, do Dia do Bruxismo, que a gente viajou aí mais de 30 edições, mais de 20 cidades pelo Brasil. Então, colocar os fatores associados possíveis, né, do bruxismo, abrir essa questão do diagnóstico do bruxismo e tantas outras coisas, eu acho que hoje em dia o nosso colega, o meu colega odontopediatra, ele tem muito mais informação do que eu tinha, obviamente, ou do que todos os odontopediatras tinham. Ainda causa uma confusão? Claro que causa uma confusão. Claro que, assim, a maioria dos odontopediatras vai procurar um fator de estresse para criança que range dente à noite. Com toda E óbvio certeza, que vai achar. até achar, porque a gente acha. Claro. Claro. Quem não, né? Quem não, hoje em dia, 2024? Exato. Mas, assim, qual é a função do papel estressor ali no sistema nervoso central, exatamente, para produzir uma atividade fásica muscular? Qual é a plausibilidade biológica disso? Isso não fica claro. Então, essas associações que a gente encontra em artigos, é muito importante que se entenda quando ela vai ser causal, quando ela não vai ser causal, né? E é uma coisa que eu falei, eu tenho esse slide que eu fiz na pandemia, quando a SBDOF ia fazer um congresso presencial em Belo Horizonte e foi cancelado, e ele foi online. E este congresso da SBDOF era um satélite, inclusive. Eu fiz esse slide lá naquele congresso. Eu fiz o alvo e falei, a gente precisa fenotipar o paciente com bruxismo. Porque esse tipo de situação, ela demanda ela tem muitas variáveis. Então, quem é aquele paciente? O que exatamente ele apresenta? Né? Então, nós temos que estudar muito o bruxismo infantil. Assim como no adulto, na infância, nós também carecemos de muito estudo. A gente tem muito buraco negro. Né? E eu vejo muita criança sendo rotulada. Eu falo que às vezes é o efeito nocebo do profissional, a mãe chegar com a criança com bruxismo do sono e o profissional falar, isso é ansiedade, isso é estresse. E como existe essa crença, o que acontece? A mãe já faz essa relação antes de chegar no profissional. Entendi. Ela já vem para a sala, porque pelo viés de confirmação, ela já fez essa associação. Ela ele é nervoso. só foi esperar você falar assim, o dentista, né? Falar, Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu dei só o exemplo da ansiedade, que é óbvio que pode acontecer e que realmente existe essa associação positiva, mas a gente não pode dizer que ela é uma associação causal. Entendi. Entendeu? Eu me lembro muito das suas falas, né? Hoje, nós vemos mais bruxismo infantil, porque tem mais bruxismo infantil, ou hoje nós somos pais mães, né? Que estão mais atentos às crianças, né? Porque lá atrás, meu pai tinha 11 irmãos, né? Então era meio largado. Hoje a gente cuida dos filhos assim, vai lá ver se está respirando e tal, né? Eu lembro muito de você falando isso. Temos mais bruxismo infantil hoje ou nós observamos mais bruxismo infantil porque nós estamos mais atentos ou os dois? Eu acho que é uma pergunta de $1 milhão. A gente não vai saber responder, porque para responder essa pergunta de forma e com evidência, nós teríamos que ter um longitudinal bem feito aí, né, para captar isso com o mesmo critério de diagnóstico.
e nós não vamos ter essa informação científica, infelizmente. Então, vamos lá, né, dar os nossos chutes. Eu chuto que hoje em dia é mais percebido. E por que eu chuto que hoje em dia é mais percebido? Porque, cientificamente, quanto mais informação você tem sobre um determinado assunto, maior a tendência de você percebê-lo. Então, Exatamente. quando você sabe que aquilo ali pode trazer um prejuízo, ou quando aquilo ali foge um pouco, não é do normal, é do ideal, né? Você presta mais atenção. Então, quanto mais informação, mais diagnóstico é feito. Agora, hoje em dia, e até o dentista, como o bruxismo é uma coisa que virou moda. Garene, você lembra de um tempo atrás, nós somos amigos há, também não vou dizer há quantos anos, quem dava curso de bruxismo? Eu e a Juliana. Ah, hoje até eu dou. Eu na odontopediatria e a Juliana para Ah, adulto, né? Assim, um curso específico de bruxismo foi o nosso, foi o primeiro. E hoje, graças a Deus, se você abrir no Instagram, tem muita gente dando curso de bruxismo. E que bom que isso aconteça. Né? E aí você vê, até o próprio profissional coloca na sua anamnese coisa que às vezes ele nem tinha colocado. Ele não perguntava se a criança rangia, apertava os dentes. Então você vê um aumento de casos por, por duas vertentes diferentes. Primeiro, pela observação dos cuidadores, que estão mais. Inclusive, tem trabalho de pesquisa, se não me engano, da Clarissa, ou da Letícia, que é o pessoal lá de Minas, que eles viram que quando os cuidadores têm um maior nível cultural, nível de escolaridade, mais ele faz esse diagnóstico de bruxismo, que é o que acontece de forma geral. Então, eu aposto nisso, sabe? Eu aposto nessa segunda opção. você viu Estamos. esse trabalho que eu te mandei esses dias, que saiu ontem, antes de ontem, né, mostrando o conhecimento dos dentistas, dos odontopediatras a respeito do bruxismo infantil, Sim, Goiás, né? Eu achei maravilhoso aquilo ali. Achei, cara, que legal aquele resultado. Eu não sei se isso você pode extrapolar para todo o Brasil. Será que é aquele resultado? eu acho. Conhece a pesquisadora, colega ou não? Então, não conheço os colegas de Goiás, eu vi o trabalho. A gente tem outros trabalhos também, tem um trabalho, inclusive, do Brasil todo com essa investigação. Existe o regionalismo, a gente tem que considerar isso. Né? Eu pensei que quando a internet chegasse, a gente ia ter uma homogeneização de conhecimento, mas isso não ocorre. Existem bolhas regionais culturais em relação ao conhecimento. Mesmo entre os dentistas, né? Isso entre a população e entre o dentista também, mas eu achei, e é bem interessante, né? Você vê, eu vi nos resultados, e isso eu vou pegar a fala que eu disse, os dentistas já colocam a apneia do sono, os dentistas já Sim. colocam coisas, distúrbio respiratório, Bruxismo e vigília. bruxismo, Cara, tem gente que não sabe o que é isso. exato. Então, assim, eram conceitos que ninguém falava anteriormente, né? Mas a gente sabe que algumas coisas lá também já me deixam assim incomodada, né? Como, por exemplo, a aromaterapia, a homeopatia, que são coisas que não têm o suporte científico adequado Você para. está querendo começar a ser cancelada, né? Vamos começar a ser cancelados aqui. Tá bom, Grande. Vamos mudar de assunto. Não, cara, aqui nós, se tem gente que não se preocupa com cancelamento, somos nós. Manda bala, que é isso? Deixa a vida filtrar. E aí, Ah, sabe que tem as questões das pseudociências, aí a gente recomenda os podcasts, né, do Léo Costa, recomendo o podcast do Igor, a gente recomenda o podcast aí do pessoal que fala o livro, né? Tudo bobagem. É tudo bobagem, não? da Natália Pasternak. Isso. Aham. A gente sabe que tem. Então você vê, os colegas, eles não se rendem a a estratégias que não têm evidência ou que têm evidência contrária, né? Mas é um trabalho bastante interessante. Eu fico feliz assim de ver o bruxismo virar moda. Que bom. Que bom, né? A outra pergunta, então. O bruxismo, né, de modo geral, ele virou moda porque mais gente fala dele ou realmente ele está mais presente na população? Né?
Eu digo isso, obviamente, na tua área, assim, principalmente no bruxismo infantil. Você acha que aumentou nos últimos anos mais do que no passado, ou a gente está escutando mais, falando mais sobre ele, ou se realmente ele aumentou? Não, eu Difícil, acho que a gente está falando mais sobre ele. né? Que bom. Sabe, eu acho que até a questão do mundo, quando se fala assim do mundo atual, da ansiedade, é óbvio que assim, o nível de ansiedade aumenta quando a gente tem esse. As redes sociais aumentaram o nível de ansiedade muito, muito grande. Isso eu estou falando de contração tônica. Quando eu falo de ansiedade e bruxismo, para quem está assistindo a gente aqui, os nossos 62 colegas, pessoal, boa noite, para quem chegou depois. Quando a gente fala disso, é bom que a gente diga que essa questão do bruxismo da vigília, principalmente, eu acho que para o adulto, eu acho não, né? O adulto ele apresenta mais bruxismo da vigília do que a criança. Então, essa questão ela pode estar muito mais presente e muito mais percebida, Mariane. Exatamente. Mais percebida. A ansiedade é uma coisa que acompanha o ser humano desde sempre. Se você morar na fazenda, na roça, sem internet nenhuma, você vai ficar preocupado se vai chover, se sua lavoura vai. Ou se vai chover muito, ou se vai chover pouco, ou se não vai chover, ou se vai dar doença nos bichos, entendeu? Então, assim, as preocupações do ser humano mudam. Só vão mudando de foco, né? Exato. Mas que existiu, sempre existiu. E sempre existe a personalidade que é mais ansiosa que outra, que se deixa contaminar mais por isso. Enfim, mas eu acho que se está percebendo muito mais. Né? Eu acho que essa é a grande questão. E o ritmo de vida maluco, né? Aproveitando esse gancho. Sei lá, pensa nas gerações lá atrás. Quinta-feira, essa hora da noite. Duas pessoas da nossa idade estaríamos trabalhando, conectados, ou a gente estaria vendo uma novela, ou já estaria indo dormir com a família. Né? Então, isso é uma coisa que eu escuto você falar, né? Mudou o ritmo circadiano das famílias. Né? As crianças estão indo dormir mais tarde, as crianças estão com jogos online, o fator luz azul, e aí vai. Então, isso também são coisas que podem estar na brincadeira aqui. Sim, com certeza. Nós temos aí, a gente vai pegar a questão aí do bruxismo com o sono, né? No bruxismo do sono da criança, nós temos que lembrar também que a questão das telas, ela alterou bastante o ritmo circadiano das crianças. E eu falo a televisão já tinha piorado isso, né? Uns anos atrás, antes dos celulares e tablets, a televisão piorou. A televisão piorou mais ainda quando ela foi para os quartos das famílias. Eu lembro, Gariane, né? Ela vai falar no meu tempo, não, mas quando eu era criança, uma televisão na sala. Aqui na minha casa, Nessa época da tua infância, a TV era colorida? Era? Só para saber. Você não? Não, na minha não, era preto e branco. Ai, Jesus. Então, aqui na minha casa tem um televisor, tem uma parede de televisão. Na sala, pronto. Ela já prejudicava o ritmo circadiano naquela época. Agora, não está nem mais longe, está aqui na mão. A criança dormir mais tarde, né? Ter que levantar no mesmo horário. Então, a gente vê assim, outra coisa, além do bruxismo, que tem um boom de diagnóstico em criança, é TDAH. Então, nós estamos vivendo praticamente uma epidemia de TDAH infantil. Será que a gente podia viajar muito, né, nessa tua fala, né? Você acha que... Porque o TDAH, o diagnóstico não é matemático, certo? Não é uma coisa, você não tem um exame, você, né? Não é matemática. Então, isso também cresceu o conhecimento, cresceu os profissionais, cresceu os médicos, e a gente talvez tenha mais diagnóstico. Eu tenho certeza que eu tenho, se eu fizer ou eu tinha, não sei. Entendeu? Porque é uma coisa que eu acho que todo mundo tem alguma variante disso. Só que hoje, a medicina tendo os mesmos, né? Hoje tem muito médico, não vou nem entrar nisso, mas eu acho que existe também um problema do muito diagnóstico disso, né? E daí, com
consequentemente, a pessoa vai tomar essas medicações que também potencializam o bruxismo, e aí vai. Nova geração. O que eu acho que acontece assim, os critérios diagnósticos, eles ampliaram, e é como no autismo, o TEA, que não é o autismo, é o transtorno do espectro autista. Então, dentro do TEA, você tem muita gente que não estaria sendo diagnosticado como autista nos critérios anteriores. O TDAH, ele também tem esse espectro de TDAH. Os critérios ampliam e, como você falou, eu acho que eu tinha TDAH. Se você tinha, você tem, porque o TDAH ele acompanha o indivíduo a vida toda. O que Obrigado. há uma, tá vendo? Você tem TDAH. Na verdade, o adulto ele consegue modular melhor o seu comportamento, ele aprende as suas estratégias de regulação, que a criança não tem. Ela é bruta, né? Natureza como veio. Então, na criança, o TDAH ele impacta mais essas relações sociais, principalmente as domésticas, por conta disso, porque ele não aprendeu ainda a se autorregular no seu comportamento. E tem relação com TDAH com bruxismo? Não estou falando da medicação para TDAH, que isso a gente sabe que tem, né? O TDAH e bruxismo tem relação? Tem Tem, alguma coisa? tem. Tem. O TDAH puro, né, sem o metilfenidato, que é o fármaco, né, que é do Vevans, que é da Ritalina, etc. O TDAH isolado, sem a medicação, ele já apresenta mais bruxismo do que uma criança que não tenha TDAH. E ele com TDAH e tomando remédio, ele vai ter mais bruxismo. Ele vai ter mais ainda. Então, vamos ter 3 níveis, né? A criança que não tem TDAH, que tem TDAH e a que tem TDAH e que toma medicação, ele vai aumentando. E aí, a gente, voltando um pouquinho para o critério diagnóstico, né, Mariane, eu gosto também muito de falar do sono da criança, porque vamos imaginar, uma criança que não vai dormir às 8h30, 9 horas da noite. Ela vai dormir meia-noite, porque ela está conectada na tela ou a rotina da casa, tarará, tarará. Ela vai dormir meia-noite e vai acordar às 6 da manhã, 6 e pouco da manhã, porque ela entra na escola às 7 horas. Então, ela dorme pouco. Essa criança, esse é um motivo. O outro motivo, se essa criança for apneica, se essa criança tiver uma respiração ruim, ela pode até dormir mais horas, mas é um Mas vai sono dormir muito. mal. Uhum. Então, essa criança cansada de manhã é uma criança que ela não vai estar atenta na escola. Ela vai ficar irritada, ela vai ficar agitada. Porque, na verdade, o que acontece é que a privação do sono na infância, ele vai determinar um comportamento muito semelhante ao TDAH. Então, o diagnóstico do TDAH, como você bem colocou, ele não é feito de forma sérica. Eu não tenho um exame de sangue para saber, eu não tenho. Então, assim, são critérios comportamentais. Mas ele também não é feito com questionário do TikTok, né? É preciso que se vá no profissional, são sessões, se não me engano, 6 ou 7 sessões que essa criança vai ter ali para avaliação, para poder se fechar um diagnóstico. E você acha que isso tende a aumentar ou piorar? Esse ritmo maluco dessas crianças, isso vai diminuir ou vai piorar? Esse pseudo-TDAH, eu acho que vai piorar. Sabe por quê? Porque para a criança melhorar, ela precisa que o adulto melhore. Ela precisa que a sua mãe largue o celular, ela precisa que seu pai largue o celular Então dele. não vai melhorar. A gente trabalha enquanto eles dormem. Né? Nós vivemos na época dos coaches. Né? Não vai. O mundo a gente está cada vez mais conectado, a gente está cada vez mais vestindo computadores. Atualmente a gente tem computador de pulso, o celular que a gente está falando aqui. A gente está vendo aí os computadores espaciais, de óculos. Isso não vai, eu vejo assim, não volta. Será que o bruxismo não é uma adaptação da espécie, né? Lembra os nossos professores quando começaram a discutir o termo normo-bruxismo, né? Que fechou o pau, né? Como é que eu posso chamar de normal uma coisa que causa problemas? Mas a tendência é que realmente nós temos hoje um problema sério que não tinha tanto atrás e só tende a crescer, né? Sim.
Sim, sim, com certeza. Agora, eu acho que a questão do bruxismo é inserida é como você fala, é uma loucura e assim, a velocidade com que as coisas acontecem e que exige que você acompanhe é que vai crescer essa ansiedade. E aí eu vou puxar a história. Aí, pessoal, assim, a ansiedade ela vai estar muito mais associada como um causal, um fator causal, tá? Uma associação causal, com o bruxismo da vigília do que Sim. com o bruxismo do sono. Então, Aham. ou melhor, dizendo que eu acho também que é uma outra tendência para a gente pensar muito que os dois classificações principais do bruxismo, no meu ponto de vista, seria bruxismo fásico e bruxismo tônico, não bruxismo do sono e da vigília. Então, para as manifestações de bruxismo tônico, mesmo no sono, eu creio que esse perfil ansioso ele vai estar mais Mais presente. presente. Aham. Orientada teve uma orientada minha de mestrado que fez um trabalho com criança enurética. E as crianças que têm enurese noturna e faz xixi na cama, ela tem muito mais atividade tônica no sono do que as que Entendi. não fazem xixi na cama, por exemplo. Então, eu acho que nesse perfil do ansioso, eu jogaria mais na atividade tônica. Mesmo porque, Garanhani, pegando na fisiologia muscular, quando a gente pensa em emoção e ansiedade, que é uma antecipação de um evento adverso, nós temos que pensar que a contração muscular é tônica. Aham. Então, Eu vai aumentar, com acho que é certeza. intenso. Eu vejo assim, e a criança, o adolescente que chega em casa para a mãe, para o pai e fala assim: Nossa, o meu amigo que teve o diagnóstico de TDAH, que começou a tomar medicação, começou a tirar 10 na prova. Por que eu não posso tomar para também tirar? Eu tenho que ficar ralando para estudar para tirar 8. Então, eu vejo hoje também debates éticos a respeito da liberação dessa medicação com a finalidade de aumentar a déficit cognitivo, etc., independente da pessoa ter TDAH ou não. Então, isso eu acho que é uma fase a mais que a gente está chegando aí e que mostra que, cara, o bruxismo de vigília vai explodir, né? Sim, Essa sim, nova geração. sim, sim. E você mencionou uma coisa bem interessante, que é a necessidade que as pessoas têm, ou a vontade que elas têm de ter algum remedinho que resolva o seu problema. É assim, eu quero um atalho, né? Porque o caminho de prestar atenção, de tirar a distração e tal, ele é longo. Então, ele é trabalhoso. E as pessoas querem um atalho. Assim como querem um atalho para o bruxismo. Quando eu digo que não se prescreve nada para bruxismo, e aí eu estou falando para os colegas pediatras, até lembrando do artigo que você me mandou, que quando eu li, eu vi a porcentagem, se não me engano, mais de 30% indicando homeopatia, mais de 20% indicando aromaterapia. Eu sei que nós gostaríamos de pegar o receituário, colocar carimbada, uma roupagem aí de uma resolução para aquele problema que a mãe vem trazer. A mãe quer isso da gente, A né? mãe, O paciente quer isso da gente. culturalmente, o paciente ele vai no seu consultório para você resolver o problema dele com um Um remédio ou com alguma coisa, ajuste oclusal, uma placa. um ajuste oclusal, justamente. Então, assim, esse atalho, eu digo que é o canto da sereia, né? Você fazer isso. Você pegue o seu receituário e faça a recomendação de higiene do sono no receituário. Também dê essa. Você está dando uma. Porque, assim, nós dentistas, nós temos que mudar essa cultura. E parte de nós, do paciente chegar e ele ver você tão bem preparado que ele vai falar: Puxa, essa consulta valeu Que valeu a pena. a pena, valeu eu pagar, porque ele me explicou tudo. Ele viu meu filho de cabo a rabo. Se ele falar assim, tudo bem, né, nós vamos só acompanhar, ou você vai para este profissional, vai para aquele profissional, e ele vai sair feliz da vida, porque ele viu verdade no que você falou. Agora, prescrever por prescrever é ético.
Não é ético. Não Porque é. isso é baseado na ciência. Vai fazer gastar dinheiro, vai criar uma expectativa que não vai ser cumprida, você pode cair no descrédito, e é por aí que eu pego o colega para convencê-lo a não fazer isso, porque, veja bem, a partir do momento que você fala qualquer coisa para essa mãe, para esse pai, para esse cuidador, você cria uma expectativa nele. Se você chegar para ele e falar assim, olha, tire o celular da criança que vai acabar o bruxismo dela. Vai entrar num pé de briga para tirar esse celular. Vai E aí piorar o bruxismo. acaba. E aí? As suas Exatamente. palavras foram ao vento. Você cai no descrédito profissional. A mãe vai chegar e falar assim: puxa vida, fui lá no doutor Garanhani, ele falou que era para tirar, olha a briga que a gente fez, está toda emburrada, aquela confusão toda dentro de casa, e ele está arranjando horrores igual. Então é assim, pessoal. Se você não tiver mais certeza do que vai falar, então, sabe, não fala. Puxa pela ciência, não pelo mercadológico, né? Não tem o que prescrever para bruxismo. Não tem. Eu escutando a sua fala, né, a importância da consulta, então eu fico aqui viajando, né, no coitado recém-formado que foi contratado pelaquela franquia, que é obrigado a atender o paciente em 10 minutos, fazer procedimento, entregar. É triste, né? É uma realidade complicada. É fácil, às vezes, a gente estar falando aqui, mas a gente que conhece a realidade aí fora, né? A gente tem alunos, essas clínicas. Aí daria outro podcast, né? Nem vamos entrar nisso. Né? Sim, Nem vamos entrar nisso. sim, Eu sim. vou fazer uma outra pergunta para a gente entrar num outro assunto, né? Que senão. Você falou em prescrever, né? Você prescreve toxina botulínica para bruxismo infantil? A gente vai ser cancelado de novo, Ariana. Isso já. A toxina botulínica ela não tem indicação para nenhum tipo de bruxismo. Por quê? Nem do sono, nem da vigília, nem em criança, nem em Mas adulto. eu não diminuo a força do negócio? Você evita o contato dentário? Vamos fazer o bate-bola. Diminuímos a força. Você evita o contato dentário? Eu consigo aplicar no pterygoideu lateral, que é o responsável pela lateralidade? E sim, a lateroprotrusão, que vai ter goideiro, Ah, né? Não, você não evita. Então, o paciente tem que continuar usando a placa. Aí, vamos lá, rapidamente. O bruxismo é de origem central. A ação da toxina, nesse caso, vai ser, né, periférica, periférica. a placa também, então a placa também não trata. A placa também não trata. Esses Mas velhos plaqueiros aí tem que ficar falando isso aí também, que placa não trata nada, né? bruxismo não é tratamento, a gente só fala controle. Se você aplicar toxina, você não tira, não exime o paciente de usar a placa, ele vai ter que continuar usando placa de qualquer jeito, né? Toxina botulínica não é chá de camomila, Ó, ela tem efeitos ó, colaterais. se comporte, porque entrou uma tal de DTM dor orofacial na live, tá? Então, vamos Comporte. mudar de assunto, que o assunto chegou. É, o que acontece? A gente tem que lembrar disso, né? Nós temos os efeitos colaterais, e aí vamos lá. O bruxismo tem prognóstico de cessar? Não. Quanto você vai ficar aplicando toxina Eu botulínica? tenho pacientes que usam placa há 20 anos. Ele poderia usar a toxina durante 20 anos? Pois é, né? E aí, como vai ficar? A gente sabe que tem trabalho mostrando que tem alterações teciduais que são dose dependentes. Então, você vai ter mais o músculo perdendo a força, diminuindo o seu metabolismo, ele vai atrofiar. Você vai ter aí uma alteração, inclusive tecidual, né? Uma substituição de músculo por gordura. A gente tem uma atrofia muscular, você perde a força muscular. Lembrando que esse músculo que a gente, né, que se aplica masseter e temporal, são músculos de tração de mandíbula. Então você vai ter é, um músculo que o metabolismo ósseo, ele está na dependência desse metabolismo muscular. Pode alterar o osso, E então? aí nós vamos ter alteração óssea também, né? Mas o velhinho aqui, quando vai no médico, no geriatra, o médico fala que eu preciso fazer musculação, porque a musculação mantém a minha massa óssea.
E se eu aplico a toxina, eu não estou deixando o músculo largado? Tá, você está largando o músculo e largando o osso, né? Hashtag Então, tenso, hein? as pessoas têm que lembrar disso, né? Nessa questão da toxina botulínica para bruxismo, que nós não temos essa indicação de forma alguma. E lembrando que bruxismo não é DTM, Ah, tem isso também, né? né? Porque aí a discussão de toxina botulínica com DTM entra numa outra seara que a gente, né? Eu sei que muita gente mistura uma coisa com a outra, mas quando a gente fala de bruxismo, a gente está falando de movimento, a gente está falando de atividade muscular. A gente não mencionou aqui sintomatologia, sinais clínicos, né? Então vamos aproveitar para fazer a outra pergunta. Né? A gente falou de bruxismo infantil. Existe DTM infantil? Hashtag tenso, hein? Opa, existe. Tem E aqui relação com o bruxismo? vou aproveitar também para falar do nosso grupo de pesquisa, que chama CBDOF. Sigam a gente aqui no Instagram, @CBDOF, CEBDOF, que nós atendemos crianças e a gente faz pesquisa com criança e adolescente com bruxismo e DTM. E aí, o que que acontece, né? Nós vamos ter. Eu acho que aí, Garanhana, lembra aquela história que a gente falou do bruxismo? Quanto mais se conhece, mais se percebe. A Sim. criança, realmente, a gente tem uma frequência baixa comparando com adulto jovem, adolescente, na criança a frequência é mais baixa. Mas, e os sinais, eles são mais tênues. De qualquer forma, existe. Nós temos tanto trabalho epidemiológico, né, quanto outros indicadores que existe DTM na Mais infância. muscular, mais articular. Mais muscular, nós temos DTM articular também, mas na grande maioria é muscular, assim como no adulto. É, Alteração e de os disco? Oi? Alteração de disco em Alteração crianças? de deslocamento de disco, normalmente com redução, né? A gente vai ter aí uma questão. E o que eu acho que é um privilégio, eu diria assim, na odontopediatria, essa identificação dessa criança que é mais susceptível a apresentar DTM ou que apresenta esses sinais muito pequenininhos, é justamente conseguirmos reverter esse quadro, identificar os fatores causais e alguns fatores causais que são passíveis de inversão, por exemplo, quando a gente tem um hábito aí oral parafuncional, você orientar isso e você reverte, eu acho isso assim, é um privilégio, é um presente saber que isso pode, a gente tem essa função na mão. Quando atendo uma criança, posso falar? Pode. O que é? Depois fazer uma pergunta tensa, mas vai lá. Quando eu atendo uma criança, eu falo sempre para incluir as perguntas relativas à DTM na anamnese e fazer um exame clínico na criança em relação a essas alterações, né? E já aconteceu 2 vezes, uma vez foi bem, assim, marcante para mim, que eu coloquei a mão aqui na criança, pedi para abrir e fechar, fui olhar desvio, fui olhar som, e eu anoto na ficha, né? A criança vem com uma queixa de, sei lá, maloclusão, cárie, mas eu vou olhar isso aqui. E a mãe tinha DTM. E quando ela viu eu fazer, ela foi assim, fez assim, doutora, você está investigando o DTM nele? Ela falou assim, é DTM. Aí eu vi que ela. Aí eu falei, eu estou pesquisando. Ela falou, meu Deus, que maravilha! Nunca nenhum pediatra fez isso. Ele já não sei o quê, quantos que eu levei, porque eu sei o tanto que eu sofri com isso, que eu sofro. Então você veja, não é só a criança, né? Um diferencial até na sua clínica, pensando no lado aí de como um profissional precisa abraçar tudo e de como as coisas são mais conhecidas hoje. Então, sabe aquele vizinho, não estou deixando você falar, né? O TDAH hoje está comigo. Ainda É, bem, né? Porque você que é entrevistado, eu não. aquele do eu vejo gente morta o tempo todo. Eu tenho um Você slide vê que eu gente falo, com DTM.
criança com DTM? Com que frequência? Aham. O tempo todo, né? Então, a pergunta tensa é a seguinte, né? O cara, uma pessoa com deslocamento, um adulto com deslocamento de disco, com redução, né? Hoje a gente sabe que tem muita gente que tem isso e nem sabe que tem, né? As pessoas não têm problemas com isso, né? A gente só vai descobrir se fizer uma imagem, né? Então hoje a gente procura, se a pessoa tem um deslocamento, a gente pensa, vamos, se ele tem deslocamento e dor, vamos controlar a dor, se tem deslocamento e limitação, vamos controlar a limitação, diferente da minha época, onde a gente abria o cara e tentava reposicionar o disco, e a gente sabe que a recidiva era grande. Agora vem a pergunta hashtag tensa, né? Se você tem um deslocamento de disco numa criança, isso vai interferir no crescimento no crescimento condilar dessa criança, porque daí é outro papo. Concorda É outro comigo? papo. É Não, outro com papo, certeza. diferente do adulto, Com entendeu? certeza. Porque isso se existe, não sei qual é a relação de matemática percentual, mas essa alteração em criança talvez pelo fato de crescimento, seria mais significativo. Isso tem alguma coisa, algum estudo, alguma ciência a respeito disso ou não? Um longitudinal bem feito assim, a gente não. O que eu posso dizer assim, existe potencial para que isso aconteça? Existe esse potencial? Existe esse potencial. Agora, isso por si só determinaria? É outra questão. Como que a genética dessa criança para esse crescimento mandibular? Então, nós temos que eu acho que assim, é difícil bater o martelo, sabe, Dani? Vai ter mesmo um impacto. E tem outra questão. Se houver algum prejuízo nesse direcionamento de crescimento, digamos assim, isso vai ter uma significância clínica? Então, são muitas vertentes, talvez esse seja uma área da disfunção em odontopediatria que carece muito de pesquisa longitudinal, né? E eu diria um desenho de pesquisa até relativamente difícil de fazer, porque se você identifica esse deslocamento, como é que você vai deixar aí um grupo controle solto? Eu não sei exatamente como faria Comitê isso, sem de ética não vai deixar. exato, olha, eu vou só prestar atenção para ver se vai alterar esse crescimento de mandíbula. Então, mas de uma forma, pensando, né, fazendo inferências sobre o que a gente conhece de crescimento craniofacial, de deslocamento de disco, ele tem um potencial, sim, de provocar alguma alteração nesse sentido. Então, a gente está falando de pesquisa para resolver problemas clínicos, né? A gente está aqui levantando uma lebre. Mudando um pouco de assunto, você é uma professora pesquisadora, né? A gente carece de estudos clínicos, né, professora? Carece, carece. Para você, porque vamos falar mal de jovens, a gente já está cancelado aqui, né? Hoje, cara, eu sou numa época que você fazia mestrado, você fazia doutorado, você ralava, nada contra, né? Mas às vezes eu vejo assim, hoje não tem mais assunto para fazer revisão sistemática. Porque Você esgotou. precisa de mais estudo clínico, porque você precisa de estudo clínico, e eu acho assim, a gente aí a gente teria que fazer um podcast de política, de investimento, de ciência, mas a gente não tem estudo clínico mais, ninguém mais quer estudar clínico, porque é difícil, você acabou de falar. Como é difícil fazer um estudo clínico? As respostas só virão com o estudo Sim, clínico. sim. Porque é como você falou assim. Primeiro, eu acho até que a revisão sistemática teve o seu boom, ela é muito importante. Na pandemia foi o que segurou muitos programas de pós-graduação, né? Justiça seja feita, porque muitas Claro. pessoas pararam. Então, assim, a produção científica se baseou muito no indoor, né? Esse indoor, que você não vai lá no campo. Mas os estudos primários, realmente, eles são mais raros. Eles são difíceis. A gente tem muita perda. Para delinear é muito difícil. É, esses longitudinais, eles demandam uma estrutura universitária muito robusta, porque tem que passar, às vezes, de orientado para orientado, né? O tempo de estudo de mestrado e doutorado. Então, a gente tem que passar isso. Começar com um N muito grande, que preencha aqueles critérios.
e que a gente vai ter essa perda amostral, porque o paciente vai cansar, vai enjoar, não vai querer. Temos que Então, achar aluno que queira fazer mestrado, doutorado. Hoje ninguém mais quer fazer mestrado, doutorado. assim, nesse ponto, eu até não vou reclamar, não, porque eu estou trabalhando com uma moçada aí Legal, que bem. bom, que legal. Eu tenho orientados e ex-orientados que estão comigo no CBDOF, inclusive, de muito tempo, que eu já orientei, que já concluiu, e que estão ali, né, com a gente nos estudos e nos atendimentos. Mas, de qualquer forma, eu concordo com você, já foi muito mais interessante para a moçada fazer mestrado e doutorado, né? Hoje, com essa busca dessa recompensa financeira, eles perceberam que o mestrado e doutorado é mais um crescimento pessoal do que um retorno financeiro do jeito Exatamente. que estaria, Ele né? não Então, vai comprar o Porsche, né? eu Com doutorado. estudar. É. Adriana, vamos lá, bruxismo, né? Você viu que aqui é tudo dois com TDAH, né? A gente vai, daqui a pouco, já estamos falando, daqui a pouco a gente está falando mal do ministro da Educação e tal, mas tudo bem. A criança que tem bruxismo, certo? Na dentição decídua lá, isso vai causar problemas na dentição permanente, na dentição mista? Isso é um Não, dogma. não. Não vai. Olha só, não. O que acontece, Grena? A gente já escarafunchou a história do desgaste no dente descido. Escarafunchou. Por quê? Porque o desgaste do dente descido, a gente tem que proteger o dente descido. De novo, né? Nós não vamos ter essa evidência contundente para falar um sim ou não, uma resposta assim, cartesiana para te dar. Mas o que acontece nessa história? O desgaste do dente descido por si só não parece trazer nenhum prejuízo para a criança. E o prejuízo estético, esse prejuízo estético, ele não é percebido pela criança, isso a gente tem evidência. A criança não tem a percepção do seu desgaste dentário. Quem Mas faz os isso, pais, né? os pais fazem. E nós temos que lembrar que a polpa do dente descido é uma polpa que ela tem um tempo de vida programado. A gente tem uma apoptose ali. Então, ela tem a retração dela vai ocorrer naturalmente. E já ocorre a retração pulpar frente a uma injúria, né, externa. Então, nós não temos. O paciente não sente dor, não tem sensibilidade. Quando que eu devo proteger? Quando que eu devo. Estou te colocando. Hoje quando que eu devo tirar os dentes da criança em contato? Eu devo proteger? Devo afastar esses dentes? Como que eu faço isso? Então, você deve proteger quando você tem contato de permanente com permanente. Dentição Porque mista. se parte do princípio, sim. Eu falo no período aí intertransitório, onde você tem contato de incisivos, né, molares, aí se justifica a gente ter essa proteção, porque você evita E protege como? com placa. Hashtag sou Placa? plaqueira. Placa? Placa, placa. Placa A normal? placa normal, Mas não vai adaptada. travar o crescimento? Pois é. A placa, a placa na criança, ela não vai ter a mesma longevidade da placa que nós temos em adulto, né? Essa questão para sempre aí. Nós temos uma adaptação, então se coloca um dispositivo para acompanhar esse crescimento transversal da maxila. Obviamente, nós vamos ter trocas dentárias, então é importante que essa placa seja readaptada, às vezes a gente reembasa, às vezes vai. Será que é legal a criança já ter feito disjunção palatina ou não? Isso tem relação? Não tem? Não tem relação, mas assim, via de regra, se você tem uma criança com alteração oclusal, você corrige essa oclusão. Se for o momento de corrigir, você faz a correção
dessa mordida, nessa oclusão, e depois dos dentes em posição ideal, satisfatória de final de tratamento ortodôntico ortopédico, você faz a placa, né? Então, é isso que a gente precisa pensar nessa questão de ser transitória, né? Que é diferente do adulto. E se tiver alteração. Outra coisa que eu falo também, às vezes a alteração oclusal vai demandar algum tipo de aparelho que você tem opção de desenhos. Então, se você tem uma criança com bruxismo, opte pelo desenho que tenha, por exemplo, a proteção oclusal, Uhum. aí o recobrimento oclusal. Tem vários Tá? aparelhos de ortopedia que podem funcionar para isso também. Mas não é o contato oclusal errado que está causando bruxismo, certo? Jeito nenhum, por favor, pessoal. E de vez em quando eu ainda escuto isso. Que a criança está rangendo porque trocou dente, que ela range porque nasceu dente, porque e aí se coloca a palavra, né, essa questão. Aqui, ó, acabei de ver no site da. Será que pode falar? Azar. Estou vendo aqui o site da Colgate. Tem lá uma das causas do bruxismo infantil. Alterações oclusais. Pois é, pois é. Que pena que tá lá. Eu vou, pega, me manda o link, vou conversar com o Eu te pessoal. mando, pois. Manda lá. Você conhece a diretoria, né? Todo mundo se conhece, você lida com esse pessoal aí, São Eu Paulo e vou tal. dono da Colgate, porque isso não pode Está acontecer. no site da Colgate. Problema de divulgação científica que a gente começou a live, entendeu? Eu acho que isso é outro problema. Essas empresas, elas acabam não estão atualizadas. Como que elas divulgam informações não atualizadas cientificamente, Mas, entendeu? E é lá que a família vai ver a informação. Ele não vai no odontopediatria evidência, ele vai no famosão. mas a questão é o seguinte, né, Garina? A gente tem que lembrar da história da empresa. Ela vai convidar quem? Aí ela vai convidar um colega que seja. Qual é o critério? O problema é, a empresa não vai ter esse olhar de saber o que é ciência e o que não é. Mas ela tem que ter o olhar de quem ela convida. E às vezes ela vai se perder justamente nessa pessoa que deu a informação equivocada, que também não está atualizado. Entendi. E esse creme para bruxismo que lançaram esses tempos aí, Oi? você viu? O creme para bruxismo? Ai, Jesus, eu já vi já vi um creme que passa no pé. Tem de tudo, Passa um creme. né? Isso se chama, pessoal, simpatia. Sabe simpatia que a sua avó falava? Coloca Aham. uma lancinha aqui para a criança parar de soluçar. Eu tinha asma, né? Tinha asma, não, eu tenho asma, mas em criança a asma era muito forte. Eu falo assim, tinha simpatia de criar curió na gaiola, na quintal de casa tinha um curió, porque melhorava. A gente já teve tartaruga. Quer dizer, minha mãe fazia tudo. Isso se chama simpatia. Simpatia. Passar pomada no pé para bruxismo, colocar na Antivermífugo funciona? cabeceira da criança. Oi? Antivermífugo funciona? Aí vem a questão dos vermes. A questão dos vermes é uma briga assim, grande. Eu já posso dizer para você que, de novo, a gente precisa de pesquisa com isso, né? A questão do verme tem todo quanto é lugar, todo mundo fala, né? A gente já fez um seminário para tentar identificar isso. Te mandei um artigo agora. Oi? Mandei um artigo. Tem que falar. O Garanhão me manda um artigo, um PDF com 7 páginas antes da live. Eu falei, o que é isso, Garanhão? Né? Conduta de. É um PDF de conduta, né? Para como se comportar numa live. Ele mandando as instruções para mim, um PDF de 7 páginas. É, Mas a questão é essa, é uma coisa que fica em aberto, a gente não tem evidência para isso. Tem trabalho falando que não tem suporte da ciência para afirmar essa associação causal, né? Aí se não tem fator de confusão, e aí que tipo de verminose, qual a enteroparasitose, que nós temos diversos tipos de parasitas, qual é o viés dessa informação que vem para a gente todo o tempo, né? Mas realmente não, ninguém bate Segue tenso. parasita.
parasitose. Mas, de novo, não se vai medicar, receitar vermífugo porque o paciente tem bruxismo. De novo, caiam na história, É né? verdade. Professora Helena, já chegamos a mais de uma hora de conversa, né? A gente tem um limite aí, porque ninguém aguenta, né? O pessoal escutando. Você fala. Mas óbvio, né? Desde quando a primeira vez que você me convidou lá para o teu bate-papo, se deixar, a gente vai falar horas aqui, né? Acho isso é legal essa amizade científica, né? Porque o papo flui, né? Se deixar, a gente vai falando de ciência. E eu queria, então, aqui já partindo para os finalmente, né, porque a gente está com horário, agradecer absurdamente. Né? Eu falo isso toda vez que eu vou dar aula, né, nos meus slides, eu falo que eu aprendi muito bruxismo com você e com a Juliana, né, nos dias, não nos dias do bruxismo foi porque eu falei, cara, eu preciso seguir essas duas aí, né? E foi aonde que eu comecei a acompanhar vocês. Então, a minha formação de bruxismo hoje, o Clube Pro é sei lá, a gente fala bastante de bruxismo, mas eu aprendi muito bruxismo com vocês, continuo aprendendo bruxismo com vocês, que vocês fazem ciência, né? Eu não faço ciência, eu simplesmente tento acompanhar a ciência e divulgar. Então, sempre falei, repito aqui, tirando a amizade de lado que a gente criou depois da ciência, é um prazer, é uma honra muito grande dizer que eu sou amigo de vocês, né? Porque eu sou amigo de vocês. A gente tem um tal de um tricô que a gente vive tricotando sobre bruxismo, né? Às vezes o que menos fala ali é bruxismo, mas para mim é um prazer ter a oportunidade de ter contato com vocês, me manter atualizado com vocês e poder fazer o meu trabalho aí também de formiguinha, mas sempre seguindo orientações seguras que muitas delas vêm de vocês. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, amiga. Imagina, Garaiane, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Como você disse, a gente troca artigos, a gente troca memes e fofocas na mesma frequência, tudo Intensidade. dado, né? Ah, E é um presente mesmo da vida da odontologia, a gente criar essas amizades. E se a amizade foi criada é porque afinidades éticas, científicas, né, existem. Então, eu que agradeço também todo mundo que está aqui, né, conversando aqui no bate-papo, o pessoal que veio até agora, ainda tem mais de 60 pessoas na sala. Muito bacana estar com vocês aqui e vamos junto, né? Estamos juntos aí, exatamente. estudando e jogando conhecimento para frente. E lembrar que esse arquivo vai estar gravado, vou deixar lá no Spotify para quem quiser escutar, que não pôde participar aqui, se você quiser mandar para um colega, vai estar lá no Spotify, você pode escutar, dando a sua corridinha, lavando sua louça, passando, né, a roupa, etc, etc, etc. Isso aí. Obrigado, amiga. Nem falamos tanto mal da Juliana, nem deu tempo, né? Não, Mas não, a gente grava uma próxima, né? eu acho que tem que marcar uma outra live só para a gente falar. Então tá bom.